Alice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 12 do livro Na Sombra da Montanha. Espero que vocês estejam gostando dos áudios. Também quero pedir para você deixar o seu apoio ao canal. Como eu sempre falo, isso significa muito para mim, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 12. Os antigos proprietários da casa acomodaram-se como na noite anterior. Marcelo abriu o Evangelho segundo o Espiritismo e leu do capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Itens 20 e 21. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Nota do autor espiritual. Como é importante fazer parte de uma reunião assim. Médiuns encarnados aprendem muito com essas reuniões. E o maior tesouro que se adquire é que, ao desencarnar, percebem de imediato o que lhes ocorreu. Por terem feito amigos, estes os socorrem. Fazer esta mudança de plano com conhecimento é para os que fizeram jus, por merecer. Os médiuns que participam desta orientação, orientados são. Para os desencarnados que vagam, que estão perturbados, recebem o socorro de que necessitam, e é de suma importância. Que caridade é feita a estes espíritos! Realmente é um trabalho de muita benevolência. O texto que chamou a atenção de Stella foi: Meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Mas o que ela achou muito apropriado, naquele momento, para os envolvidos foi: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma anterior. Quando Marcelo terminou a leitura, fez a oração. Deus, permita que os bons espíritos estejam conosco nesta reunião e que possamos ajudar os desencarnados que aqui estão e que eles recebam nosso carinho e orientação. Apagaram a luz e ficou somente um abajur aceso. Ficaram em silêncio, até que Marcelo falou, repetindo o que o espírito falava. Não sei de nada, não fiz nada, exclamou a desencarnada. Por que estou aqui? Vejo nesta sala alguns como eu, vivos sem o corpo de carne e osso, e outros como eu fui. Minha filha me disse, assim que acordei, e vi estes estranhos na casa. Mãe, com certeza, eles irão nos levar ao escritório, e basta a senhora ficar perto de uma pessoa que eles chamam de encarnado, e eles se referem a nós como desencarnados, para falar e um deles repetir. É um fenômeno muito interessante. Não acreditei, e nós três viemos para cá. Vejo o velho, isto é, o atual proprietário deste lugar com a sobrinha e as visitas. De fato, me colocaram perto deste moço. Parece que o conheço. Eu falo e ele repete como um bobo. Vocês podem me explicar o que está acontecendo aqui? Existem, respondeu Marta, pessoas que têm mais sensibilidade. Nós as chamamos de médiuns. São pessoas que conseguem ver, ouvir, aqueles que já fizeram suas passagens de plano, que são vocês. Eles aprenderam e passaram a fazer parte dessas comunicações para ajudar os desencarnados a receber orientações. Acho que não entendi. Parece complicado. O que importa é que falo e todos escutam. Mas por que estou aqui? Você não está cansada de viver assim? Não deseja viver de modo diferente? Perguntou Marta. Existe outra forma de viver? Como? Já me desiludi com a morte. Meu corpo físico morreu e demorei para entender. Fiquei aqui e continuei vivendo. Como ir para outro local? Não vi Deus na hora da morte. Não fui para o céu nem para o inferno. Podemos ir para muitos lugares quando mudamos de plano. Uns são feios
e outros muito bonitos. O bom é aprender a viver no plano espiritual, como esses desencarnados que está vendo aqui conosco. É verdade que nascemos muitas vezes? Estou curiosa para saber se isso é verdade. Falou a desencarnada através da psicofonia. Sim, é, respondeu a orientadora. Você agora está como desencarnada. Poderá voltar a um outro corpo físico, esquecer de tudo e recomeçar. Serei outra pessoa? Posso ser homem? Sim, você pode pedir, e isto poderá ocorrer. Isso é bom, exclamou o espírito que estava sendo orientado. Quero fazer isso. Esquecer será maravilhoso. Minha vida, desta vez, não foi fácil. Tenho notado que muitas coisas mudaram. Ser mulher antigamente era sofrido. Hoje a vida delas está melhor. Fui criada com muita severidade. Meu pai e meu sogro combinaram meu casamento. Não gostei do noivo, nem ele de mim. Meu marido me disse que eu era feia e o achei grosseirão. Não foi um casamento fácil. Tivemos filhos. Sempre fui tratada como um objeto e não podia ter opinião. Meu esposo, aquele ali, está me ouvindo. E se fosse possível, ao me escutar falando isso, já teria me batido. Você sempre foi vítima? Perguntou Marta. Certamente sim. Por que duvida? O que sabe? Se você não tivesse feito nada de errado e perdoado, não estaria vivendo como está. Teria, ao ter desencarnado, sido auxiliada e não estaria aqui vagando. Não sei sair daqui. Depois, ele não quer que eu me afaste. Creio que não tenho para onde ir. Do meu modo e como posso, cuido deles, do esposo e da filha. Meus filhos homens, assim que ficaram adultos, se mudaram. Não vieram mais aqui. Não gostavam do lugar. Eu gostava dos meninos. Depois que eles foram ingratos, não liguei mais para eles. Meus filhos também desencarnaram. Um deles veio aqui, conversou conosco, mas comigo. Tentou me levar daqui. Não quis ir com ele. Como poderia ir para um lugar que não conheço e deixar os dois aqui? Minha filha me acusa de muitas coisas. Diz que não a defendi. Mas como poderia defendê-la, se não conseguia nem me defender? Ela não via as surras que levava, e sem motivo. Imagina se tivesse motivo. Você não sente remorso? Não fez nada que sua consciência a acuse? Sentir sinto. Mas o que importa se sinto ou não remorso? Sou uma coitada. A desencarnada respondeu com tom de lamento. Você se lembra da moça que trabalhava como empregada na sua casa e que foi acusada de ter roubado uma de suas joias? O que você fez por ela? Não quero falar desse assunto. Se não contar, falo eu. Nota do autor espiritual. Marta doutrinava, tentava elucidar os desencarnados necessitados de auxílio. O orientador espiritual do grupo a instruía. Normalmente, antes da reunião, a equipe de trabalhadores do plano espiritual organiza quem irá receber, por uma incorporação, o esclarecimento de que precisa. Servidores do bem, ao vê-los, sabem o que está ocorrendo com os necessitados, o que lhes aflige e o que desejam. Em alguns casos, para melhor ajudar, um membro da equipe procura saber quem é e o que fez. Para esta reunião, um socorro diferenciado, no qual as equipes dos dois planos vieram ao sítio com o intuito de socorrer os envolvidos, procuraram saber o porquê desses desencarnados estarem ali e o que fizeram para estar vagando. Eles não sabem, exclamou a senhora pela psicofonia, referindo-se ao marido e à filha, que estavam presentes, tendo ao lado trabalhadores da equipe. Acredito, senhora, disse Marta.
que já é tempo de não ter mais segredos, de se livrar da culpa, de pedir perdão, perdoar e se libertar. Vocês três, depois desta noite, se separarão. Serão bem tratados, cuidados em locais próprios para desencarnados, mas distantes um dos outros. Você me garante que ele não irá mais me bater? A desencarnada sentia medo. Garanto, ele não irá maltratá-la. Tive de me defender. Ele sempre teve amantes, mas nunca dentro de casa. Percebi seu interesse pela moça. Sentia que ela ia acabar cedendo. Mandei Juquinha esconder meu colar na casa desta empregada. Acusei-a. Pensei que meu marido ia somente expulsá-los. Juquinha era uma menina deficiente mental, que ficava na casa e fazia alguns serviços. Pare! Não a deixe falar. A comunicante se referia à filha, que se intrometeu no relato. Está bem, conto. Eu batia muito em Juquinha. Ela não entendia minhas ordens. Isto me enervava. Penso agora que descontava nela minha raiva. Eu apanhava, e eles tinham também de ser castigados. Batia em Juquinha, em algumas das empregadas e também nos filhos. Não fui boa mãe. Surrava os meninos por qualquer motivo e não os defendia do pai. Nesta filha, a única mulher que tive, batia pouco. Porém, lhe fiz uma grande maldade. Sempre neguei, mas fui eu quem contou ao seu pai que ia fugir com um namorado. Não queria que se casasse com um simples agricultor. Queria um marido rico para ela. Não se intrometa. Por que não fica como seu pai, calada? Novamente se referiu à filha. Você me perguntou o que fiz de errado. A não ser isto, só uns abortos. Sofria muito nos partos. Já tinha 3 filhos homens. E depois tive uma menina. Essa aí, feia como o pai. Com certeza faz também atos bondosos, não é? Perguntou Marta. Como? Deu esmolas, ajudou pessoas, aconselhou? Devo ter feito, não me lembro. Para de se intrometer, filha. Está bem, respondo. Não fiz. Mimi teve de ser repreendida. Marta lhe pediu. Por favor, a senhorita fique calada. Terá oportunidade de falar. A doutrinadora voltou a se dirigir à comunicante. Senhora, quando temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, deixamos de fazer a nós mesmos. Com certeza poderia ter convivido melhor com seu marido e com sua família. Poderia ter sido amiga de seus filhos, e eles a amariam. Deveria ter sido boa patroa, ajudado os que sofriam. Porém, o passado passou. É o presente que importa. Estamos lhe oferecendo ajuda para ir embora daqui e recomeçar. Aprender a viver com dignidade. Reencarnarei? Quero recomeçar voltando ao corpo de carne. Por favor. Pediu a desencarnada que estava sendo orientada. Isto ocorrerá. Acontece com todos nós. Vou pedir para nascer num corpo masculino. Serei homem. Quer ir embora conosco? Quero. A orientada suspirou. Então diga adeus a eles, porque irá agora. Adeus. Perdoe-me, filha. Vou com eles, não volto mais. E talvez não mais nos veremos. Marcelo calou-se. A desencarnada que fora orientada foi levada para um posto de socorro. O orientador espiritual da equipe decidiu que eles, por um período, não se encontrariam. Seriam levados para locais diferentes. Aproximaram o ex-proprietário do local a Elisa. Boa noite, cumprimentou Marta. Boa noite. Perguntou. Sou obrigada a participar desse espetáculo grosseiro? Sei que morri.
Gosto de assustar. Para mim está tudo bem. Não, respondeu Marta. Não é obrigada a nada. Tem seu livre-arbítrio. Faz o que quer e pode receber o que não quer. Todos nós temos deveres e direitos. Porém, nossos direitos não podem invadir o direito alheio. Você foi administrador dessas terras no período que viveu encarnado. Seu corpo físico faleceu. Você continuou vivo, e somente o acompanharam nesta mudança seus atos. O que é matéria mudou de administrador. Vi com desgosto meus filhos dividirem a fazenda e vendê-la aos pedaços. Ingratos. Você errou. Não fui administrador, mas dono. Nosso é somente aquilo que podemos levar quando mudamos de plano. Nossos atos, nossas ações. Se boas, receberemos o bem. Se não forem, teremos a dor por aprendizado. Desencarnei e fui levado para um local muito feio e ruim. Uns espíritos ignorantes me batiam e me humilhavam. Um dia tudo mudou. Não os vi mais e fugi. Vim sem entender para esta casa. O fantasma da lua cheia diz que foi ele quem me trouxe para cá. Esse lugar foi meu e continuarei aqui. Era melhor quando não morava ninguém. Teve moradores que tive de expulsar. Aprendi a assombrar, a fazer os barulhos e a jogar objetos. Um espírito me ensinou. Pego energia da natureza, fluido de encarnados, daqueles que têm abundância, e pela minha vontade faço. Divirto-me bastante. Quando vim para cá, encontrei minha mulher e minha filha, ambas chatas e sem graça, e que, como eu, tinham falecido. Você não vai interferir. Cale a boca. Mimi tinha interferido e pediram para que ficasse calada. Elas tinham desencarnado, como vocês falam, e ficamos aqui. Tenho um incômodo do meu ex-empregado vir me bater todos os meses. Mas fazer o quê? Ele é mais forte. Não quero voltar para aquele lugar feio, um umbral. Não tenho como me esconder dele. O sujeito me encontra. Depois, não posso deixar que as duas, esposa e filha, sejam chicoteadas no meu lugar. Dói, mas passa logo. Tenho esperança de que ele se canse. O senhor não está cansado dessa sua maneira de viver? Perguntou Marta. Não, conheci lugares ruins. Aqui não está bom, mas poderia ser pior. Não quer conhecer lugares melhores? Melhor para quem? O desencarnado riu. O que é bom para você, com certeza não é para mim. Não gosto de lugares onde se fica somente orando. Acho monótono falar de Jesus. Detesto receber ordens. Penso que divergimos. Não gosto de ser surrada, de não ter ninguém para me amar e com quem contar. Também não aprecio atormentar. No lugar que estou lhe propondo conhecer, fala-se sim de Jesus, de seus ensinamentos, mas em obras marcadas. Estuda-se o Evangelho, mas trabalha-se, aprende-se muitas coisas. São locais limpos, tem disciplina para ter ordem. Não sentirá mais dores, e a esperança fará você acreditar em dias melhores. Poderei também reencarnar? Esta ideia me atrai. Viver no corpo carnal é muito agradável. Poderá fazer o pedido, respondeu Marta. Já ouvi que todos temos direito de reencarnar e serei atendido. Estou agora com vontade de assustá-los. Estão tão tranquilos? Com certeza se surpreenderiam escutando minha vida. Não querem saber o que fiz? Quer contar? Se quiser, podemos ouvi-lo, mas não nos assustaremos, respondeu Marta. Podem ter certeza de que não escutarão coisas boas. O comunicante riu novamente. Meu pai era muito severo. Gostava de uma moça e fui obrigado a casar com outra. Não fui feliz. Trabalhei muito.
Foi uma das minhas qualidades. Tive mesmo muitas amantes. Se não quiser, não precisa contar, interferiu Marta. Agora estou com vontade de falar e vou fazê-lo. Fiz muitas coisas e recebi boa parte delas de volta. Fiquei revoltado pelo meu pai ter feito meu casamento, e ainda mais ao saber que minha amada se casara e fora residir longe daqui. Papai ficou doente, confiou a mim barras de ouro e prata e me pediu que, quando morresse, repartisse esta fortuna com meus irmãos. Como ele estava demorando para morrer, troquei seus remédios por água. Ele desencarnou com muito sofrimento. Fiquei com as barras para mim e tentei ficar com as melhores terras. Depois de muitas brigas, dividimos as fazendas, deixando minha mãe sem nada. Nunca mais conversei com meus irmãos e vi minha mãe somente por 2 vezes depois desse desentendimento. Ela foi morar com uma de minhas irmãs. As mulheres foram as mais prejudicadas na partilha. Houve brigas também pela herança de minha mulher. Ameacei, briguei, e ela recebeu herança de seu pai. Fiquei rico. Tivemos 4 filhos, 3 homens e aquela ali. Mostrou onde Mimi estava. Meu filho mais velho não acatava minhas ordens. Recusou-se a casar com a filha de um conhecido. Saiu de casa, foi para uma cidade longe. Penso que escreveu para os 2 irmãos pedindo para eles irem para a cidade ficar com ele. O segundo filho me roubou. Pegou todo o meu ouro, prata, joias da mãe, dinheiro que tinha guardado em casa e fugiram. Não fui atrás deles por 2 motivos. Não queria que as pessoas, parentes e conhecidos, soubessem que meus filhos me roubaram. Haveria muitos comentários e seria ridicularizado. Depois, não sabia onde estavam. Eles não deram notícias. Morri e depois a filha, ficando somente minha mulher na casa. Um dos meus filhos veio aqui para saber se a mãe precisava de alguma coisa. Ela o tratou mal e ele foi embora. Anos depois, voltou desencarnado e não o aceitamos. Enxotei-o. Sei que eles se deram bem. Com o que me roubaram, abriram um armazém de cereais, casaram e tiveram filhos. Meus filhos queixavam-se muito da mãe, que lhes batia e os castigava. Não gostavam de mim nem dela. Não sabia que as 2, esposa e filha, maltratavam Juquinha, a Maria José. Ela era minha filha. O desencarnado comunicante fez uma pausa e voltou a falar. Não vou mais olhar para essa mulher. Minha filha faz cara de espanto. Não sei por que me chama de coisa ruim. Quanto a Juquinha, aconteceu que tive um envolvimento com uma empregada. Penso que gostei dela do meu jeito. Ela engravidou e, a meu mando, disse a todos que o pai era um empregado da fazenda vizinha que sumira. Todos pensaram que fui caridoso, deixando a empregada e a filha trabalhando na casa. A menina nasceu deficiente. A mãe morreu e Juquinha ficou conosco. Cuidei dela, não permiti que ninguém abusasse sexualmente da menina. Ela tinha um quarto, alimentos e roupas. Não sabia que era maltratada. Minha mulher nem imaginava que aquele ser feio era minha filha. Se soubesse, coitada dela. Encarnado, não conseguia entender o porquê de Juquinha ter nascido órfã e doente. Agora volta a me perguntar, por que ela foi tão maltratada? Deus é justo, e tudo o que faz é perfeito. Marta tentou esclarecê-lo. Quando não conseguimos explicar o porquê do sofrimento nessa existência, podemos compreender que foi uma reação do passado, de uma outra encarnação. Fez e paga? Perguntou o desencarnado através da médium Elisa. Sim. Xi. Minha mulher quer reencarnar para esquecer e certamente o fará, porque, pelo que escutei, todos voltam a fazê-lo. Se fez, paga. Ela com certeza sofrerá as consequências de suas maldades. Eu também.
Pensando melhor, a reencarnação já não me atrai. Juquinha certamente sofreu o que fez anteriormente outros sofrerem. Estou me lembrando que ela me lembrava minha avó paterna, que era muito enérgica com as escravas da casa. Na época não entendi o porquê de lembrar de vovó algumas vezes em que via Juquinha. Talvez as duas sejam o mesmo espírito. Pode ser que sua avó tenha reencarnado e recebido o nome de Maria José. Pagou o que fez, exclamou o desencarnado. Aprendeu pela dor a respeitar as pessoas. O sofrimento ensina. A quem não aprende pelo amor, fazendo bem, a dor tenta alertar para ser melhor. Juquinha certamente teve uma existência difícil. Desencarnou e foi socorrida, porque não ficou vagando, e para ter sido auxiliada, não guardou mágoas e perdoou. Estou curioso para entender um fato. Juquinha colocou a joia na casa da empregada. Ela errou? Como deficiente, não conseguia entender que aquele ato estava errado. Obedecia por medo. Se não fizesse, era surrada. Ela também não fez o bem. Acho que não fez nenhuma caridade. Por que foi socorrida? Você pensa que a caridade é somente dar objetos materiais? Perguntou Marta. Penso sim. Juquinha não fez. Não tinha nada a dar a alguém. Não tinha nem para ela. Com certeza, falou Marta, orientada pelo mentor do grupo. Essa garota teve uma reencarnação de resgate e deve ter aprendido muito pela dor. Não se queixava e perdoou. Perdoando, fez bem a si mesma e àqueles que a maltrataram. Fez caridade sim, amou a todos da casa. Sei por informação que foi castigada muitas vezes no lugar de outras empregadas. Em algumas, foi acusada injustamente, mas não delatou. Em outras, assumiu a culpa para que uma grávida não fosse dispensada ou a mais idosa. Juquinha consolou companheiras quando estavam tristes. Atualmente, este espírito está reencarnado numa família estruturada, estuda, é bonita e muito religiosa. Você, sabendo disto, entenderá que, mesmo em situação adversa, podemos ser caridosos e recebemos por atos bons o retorno. Você fez o bem? Até alguns minutos atrás, julgava que sim, respondeu o desencarnado. Pensava que agira corretamente por não ter ido atrás dos filhos ladrões. Estou pensando agora que, assim como roubei do meu pai, meus filhos me roubaram. Impedi esta filha aí de cometer um erro. Agora, não sei se era ou não um erro. Achava-me generoso por não ter expulsado minha mulher de casa ou por não tê-la matado, esquecendo-me de que ela também casara obrigada. Fiz algumas caridades, dei água a viajantes, alguns alimentos, paguei missas na igreja e dei esmolas ao padre. Tem suas mãos sujas de sangue, falou Marta. Isto é triste. Por mais que tente limpá-las, vejo-as manchadas de sangue. Brigava muito com os vizinhos, outros fazendeiros. Uma vez tive um desentendimento mais sério com um deles. Este homem prometeu me matar. Por uns tempos, fiquei mais dentro de casa e contratei mais jagunços. Seria ele ou eu. Planejei uma emboscada. Sabia que este inimigo ia sempre visitar uma amante. E homens o mataram. Foi ele com 2 de seus filhos que me levaram para o umbral quando desencarnei. Fui castigado por este crime. Vou embora. Cansei desta conversa. Não consigo mentir com este espírito me olhando. Por que não consigo sair daqui? Não consigo me mover. Estamos conversando e nossa conversa não acabou. Você errou, mas não estamos aqui para julgá-lo, mas sim para lhe dizer que é amado por Deus, que quer seu arrependimento. Aqui viemos para ajudar, primeiramente a família encarnada, depois
vocês, os desencarnados. Afirmo que nem você, nem nenhum desencarnado poderá permanecer mais aqui neste sítio. Mude sua forma de viver. Aceite nosso auxílio. O levaremos para um local do qual gostará e aprenderá a ser útil. Depois de um tempo, se quiser, poderá pedir para reencarnar. Voltar a viver num corpo de carne? Pensei que queria, mas agora estou com medo de receber o retorno de meus atos. Talvez tenha um corpo pior do que o da Juquinha. Esta casa, elucidou a doutrinadora, não será mais a mesma. A família modificará as energias deste lugar, fazendo evangelho no lar e orando. Frequentarão o centro espírita. E se você voltar aqui, receberá orientação novamente num trabalho de socorro. Depois, se voltar, não encontrará mais os desencarnados que ficavam aqui, porque todos irão embora. Quanto mais tempo demorar para se melhorar, mais sofrerá. E se não gostar de viver neste local, para onde vocês vão me levar? Estará lá como convidado. Poderá sair se quiser, porém, não poderá ficar mais aqui. Tenho escolha? Perguntou o antigo proprietário da casa. De ficar aqui, não. Venha conosco, gostará do lugar. Estou mesmo cansado desta conversa. Vou conhecer esse local. Depois decidirei o que farei. Não falo mais. Adeus. De fato não falou. Não respondeu ao cumprimento de boa noite. Adormeceram-no novamente, e ele foi levado da casa, do sítio. Elisa, que através de sua mediunidade dera comunicação, sorriu, demonstrando estar bem. Mas Marcelo suspirou. Você está bem, Marcelo? Perguntou Marta. Sim, estou, respondeu o médium. Por segundos, o escritório ficou silencioso. Continua no capítulo 13. Até lá!